Eu quero cumprimentar a toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Eu já quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui juntamente com os irmãos, estar aqui com a igreja. Agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Arnóbio, pastor Augusto, que está à frente deste culto, e todos os obreiros que aqui estão, e a igreja do Senhor que veio cultuar ao nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a começar do primeiro versículo. A palavra do Senhor diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. E ele, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Amém? Somente até este versículo. E eu quero meditar com a igreja acerca dessa palavra, acerca desse relato que a Bíblia nos traz. E a Bíblia nos diz que um homem que já era coxo desde o seu nascimento, ele já tinha essa deficiência desde o ventre de sua mãe. E a Bíblia vai nos dizer mais à frente que ele já tinha mais de 40 anos de idade. E esse homem costumava ficar à porta do templo, chamada Formosa, pedindo esmola, como é do conhecimento dos irmãos, que já devem ter ouvido esta palavra ou lido. E a rotina deste homem era essa: era estar na porta do templo, chamada Formosa, pedindo esmolas, mendigando a quem chegava. Ele era coxo, era deficiente, e a sua vida não tinha muita perspectiva. E a Bíblia vai nos dizer que um certo dia, quando Pedro e João estavam indo ao templo, a oração à nona, ou seja, 3 horas da tarde, quando Pedro e João vai chegando e ele avista que os homens de Deus, os apóstolos, estavam se aproximando, ele pensa em pedir algo àqueles homens, em pedir algo aos apóstolos. E quando Pedro e João se aproximam, ele pede aos apóstolos que lhe dessem alguma esmola. Mas Pedro, olhando para ele, diz: Olha para nós. Pedro ordena que aquele homem levantasse a sua cabeça e olhasse para ele. E a Bíblia vai nos dizer que Pedro, com autoridade, olha para aquele mendigo, olha para aquele homem que há tanto tempo, desde a sua infância, desde o início da sua vida, vivia naquela situação, vivia em uma situação de carência, de necessidade, e era submetido a essa circunstância diariamente, porque todos os dias alguém chegava e colocava ele à porta do templo. E esse homem já vinha nessa situação de humilhação, de necessidade e de carência há muitos anos. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, olha para aquele homem e diz: Eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. E ele ordena que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Então a primeira coisa que nós observamos aqui é a autoridade que havia na vida dos apóstolos. A autoridade que havia na vida de Pedro e João.
nós observamos que eles estavam indo à oração. E nós vemos que para ter a autoridade da parte de Deus, nós precisamos viver uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. Nós não podemos ter autoridade para curar, ou para orar, ou para fazer qualquer outra coisa em nome do Senhor, sem termos intimidade e comunhão com Ele. Mas Pedro e João tinham essa intimidade e essa comunhão com Deus. E ele ordena: levanta-te e anda. E logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Mas eu quero chamar a sua atenção para o versículo 7, que diz o seguinte: e tomando pela mão direita. Pedro, ele profetizou, ele falou em nome de Jesus, que aquele homem se levantasse e andasse. Mas em seguida Pedro, ele toma aquele homem pela mão. Ele toma uma atitude de não deixar aquele homem ali prostrado. Ele diz em nome de Jesus Cristo, se levante e ande. Mas ele toma aquele homem pela mão direita e o coloca de pé. Igreja, o que nós aprendemos aqui é que nós devemos estar atentos às necessidades daqueles que estão ao nosso redor. A nossa sociedade é carente de Deus, principalmente, acima de tudo, é carente de Deus, é carente da palavra do Senhor. Nós pregamos, mas ainda há muitos que ainda não se converteram e estão em situação de carência, necessitando de Deus, necessitando de receber a Jesus Cristo como Salvador de sua alma. Às vezes tem pessoas que não reconhecem, não enxergam por não ter necessidades externas, mas no seu interior está prostrado, como estava esse coxo. Há pessoas enfermas espiritualmente, há pessoas que estão enfermas da alma e precisam ser levantadas, estão caídas, estão prostradas no mundo e precisam ser tomadas pela mão e ser colocadas de pé. E isso quem faz são os servos do Senhor, é Jesus Cristo, por instrumentalidade dos seus servos. Ele usa a sua igreja para tomar pela mão aquele que está caído e colocar de pé. Quando Pedro tomou aquele homem pela mão, a Bíblia vai dizer que logo os seus tornozelos, os seus pés e os seus tornozelos se firmaram. Nós observamos que aquele homem não se levantou imediatamente após Pedro ter falado, mas a partir do momento que Pedro tomou ele pela mão. E o que nós aprendemos aqui é que nós precisamos ter essa sensibilidade de estender a mão. Nós somos igreja de Jesus Cristo aqui na terra e o Senhor nos deixou com esta responsabilidade. A igreja está na terra para continuar pregando o evangelho, para que o evangelho se expanda. A Bíblia nos diz que depois que esse evangelho for pregado em todas as partes, então virá o fim. Mas há muitos lugares onde o evangelho ainda não chegou. E há pessoas que ainda precisam ouvir mais da palavra de Deus. Há pessoas que estão sendo oprimidas lá fora e precisam ser levantadas. Muitos até querem levantar, mas já não encontram forças. Muitos querem se levantar e ter uma vida diferente, uma perspectiva diferente, mas não encontram forças nem apoio para se levantar. Então nós, como igreja de Jesus Cristo na terra, nós como servos de Jesus na terra, o Senhor nos deu essa autoridade para levantar o que está caído, para curar os que estão enfermos, para levar a liberdade aos que estão cativos. E essa liberdade, ela vem através da palavra de Deus. Mas nós precisamos ter essa sensibilidade. Porque se não enxergamos a necessidade que está à nossa volta, ao nosso redor, não tomaremos nenhuma atitude para levantar quem está caído. O que Pedro fala para ele é: eu não tenho prata e não tenho ouro. Em outras palavras, Pedro estava dizendo: eu não tenho o que você quer nesse exato momento. Eu não tenho o que você está pedindo. Mas ele diz: o que eu tenho, isto eu te dou.
Ou seja, ele estava dizendo, eu tenho algo muito maior do que isso. O que eu tenho não irá suprir a sua necessidade apenas hoje, mas irá mudar a sua história. E Pedro tinha Jesus Cristo em sua vida. Pedro tinha a autoridade do Espírito Santo em sua vida. O que você tem em sua vida? O que o Senhor nos deu é para que nós usemos para levantar a outros. O que o Senhor nos deu não é para ficarmos apenas para nós, mas levarmos para os que estão lá fora e estão perecendo. O mundo está perecendo. E nós observamos a cada dia que passa como a situação está cada vez piorando para os que estão lá fora sem Deus, sem paz e sem salvação. Então cabe a nós, como servos de Jesus Cristo, reconhecer e enxergar a necessidade do que está caído, do que está prostrado, do que está sendo oprimido, do que está preso pelas correntes do inferno. A igreja está na terra para levar a libertação. E essa libertação ela só pode vir através de Jesus Cristo. E é no nome de Jesus Cristo que precisa ser anunciado. O nome de Jesus precisa continuar sendo proclamado. Então, quebrante o seu coração e deixe o Espírito Santo tocar em você e abrir os seus olhos para as necessidades que estão à sua volta. Aquele que está cheio do Espírito Santo, ele tem sensibilidade para enxergar os que estão perecendo, para enxergar os que estão carentes, os que estão caindo e que estão ao nosso redor. Então aquele homem, ele se coloca de pé. Ele é colocado de pé e ao colocar de pé, ele começa a glorificar a Deus. O milagre que o Senhor operou na vida daquele homem resultou em glória para o nome do soberano. Resultou em glória para o nome do Senhor, para o nome do Altíssimo. Ele se coloca de pé e já começa a glorificar o nome do Senhor. E a Bíblia nos diz que ele começa a louvar a Deus, pulando e saltando. E todo o povo que estava ali viu esse milagre acontecer. O povo que estava próximo, que estava no templo, viu que aquele milagre aconteceu. Aquele homem que há tantos anos estava ali pedindo esmola, mendigando, agora estava são, estava com a sua saúde perfeita, dando glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. E acontece que eles entram no templo, exaltando o nome do Senhor, e aquele homem se junta a Pedro e a João e já entra no templo. Aqueles que têm a sua vida transformada por Jesus, não conseguem mais viver da mesma forma, mas querem passar o resto das suas vidas junto daquele que operou o milagre em sua vida. Foi o que aconteceu com esse homem. Ele não se conformou mais em ficar na porta, ele não se conformou mais em ficar lá fora, mas ele entrou no templo exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo e adorando o que vive e reina para todo sempre. E todo o povo viu o que aconteceu. Mas o povo ficou tão atônito e se juntou, aquele povo se juntou à multidão, porque estavam admirados e olhavam tão perplexos para Pedro e João, de maneira que Pedro agora olha para aquele povo e pergunta: por que vocês estão olhando assim para nós? Por que vocês estão tão admirados de que este homem que vivia pedindo esmola agora está curado? Por que vocês olham para nós como se fossem nós, como se fosse nós que tivesse realizado esse milagre? Se pelo nome de Jesus Cristo é que esse homem foi curado. O que Pedro estava dizendo é: não olhe para nós como se esse milagre tivesse vindo da nossa parte. Mas quem operou este milagre na vida deste homem, quem restaurou a sua saúde, lhe deu saúde perfeita, foi Jesus Cristo, através da fé em seu nome. Aquele que está cheio do Espírito Santo
quando é usado por Deus, ele atribui toda a honra e toda a glória àquele que faz todas as coisas. Nós sabemos que por nossa própria conta não somos capazes. Mas o Senhor é quem nos chama, nos salva, nos capacita e nos enche do seu Espírito para que Ele opere na vida de outros. E quando Ele faz isso, o nome dEle é que é glorificado, não o nosso. Porque não somos nada, então toda a glória é atribuída ao nome do Senhor Jesus Cristo. E aconteceu isso aqui. Ele disse, não olhe para nós como se isso tivesse vindo de nós. Como se tivéssemos operado esse milagre por nossa própria conta. Mas foi a fé no nome de Jesus Cristo que fez com que este homem andasse. E ele andou. Mas o que acontece é que Pedro, ele aproveita aquela oportunidade para pregar o nome de Jesus Cristo. E ele começa anunciando a ressurreição de Jesus Cristo. Ele anuncia o nome de Jesus e a ressurreição dos mortos. Ele fala que Cristo morreu, mas ressuscitou e está vivo. E o que acontece é que os mestres da lei, os escribas, os sacerdotes, eles se incomodam, porque Pedro e João agora estavam anunciando o nome de Jesus. Nós precisamos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá para falar do nome dEle, e somente do nome dEle, para falar da sua palavra, para anunciar o seu evangelho. Eles não perderam tempo, eles aproveitaram a oportunidade e começaram a proclamar que Jesus está vivo, que Jesus reina, que Jesus ressuscitou e que foi Ele que operou o milagre e que é Ele quem faz todas essas coisas. Mas os sacerdotes, os escribas, os mestres da lei se incomodaram porque o nome de Jesus estava sendo anunciado após esse milagre. E o que eles fazem? Vendo toda aquela multidão ouvindo ali sobre o nome de Jesus, ele logo chama Pedro e João e questiona: por que vocês estão pregando? Ou melhor, ele pergunta: com que poder e no nome de quem vocês fizeram este milagre? No nome de quem vocês fizeram este milagre? Mais uma vez, Pedro não perde tempo e anuncia a palavra do Senhor. Olha para aqueles sacerdotes, para aqueles homens, para os mestres da lei, e começa a pregar a ressurreição e disse: o Cristo, o Messias que vocês crucificaram e que ressuscitou, foi Ele quem fez essas coisas, foi Ele quem fez esse milagre, quem deu saúde perfeita a este homem. Mas os sacerdotes e os escribas, eles não se conformaram, e a Bíblia vai nos dizer que eles mandam prender a Pedro e a João. E como já era tarde, eles passaram a noite presos. Mas a Bíblia vai nos dizer, no capítulo 4, que após os sacerdotes terem mandado prender Pedro e João, terem o encerrado na prisão até o dia seguinte, a Bíblia vai nos dizer no capítulo 4 e no versículo 4, que muitos, porém, dos que ouviram aquela palavra, creram no nome de Jesus. E o número desses homens chegou a quase 5.000. Os homens foram presos, Pedro e João foram presos, mas a palavra já havia sido pregada. E a palavra, quando é pregada, ela penetra no coração do homem. Porque a palavra de Deus é viva e é eficaz. E é mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é capaz de discernir pensamentos e intenções do coração. A palavra penetrou, a palavra que foi anunciada penetrou no coração daquele povo. Pedro e João foram presos, mas a palavra não foi presa. A palavra alcançou vidas. O povo se converteu e o número dos que creram em Jesus Cristo chegou a quase 5.000. A Bíblia nos diz.
O que nós aprendemos aqui, o que nós observamos é que nós podemos até sofrer neste mundo por anunciar o nome de Jesus Cristo. Podem até prender aquele que anuncia, mas a palavra de Deus não é presa. A palavra de Deus ninguém detém. A palavra de Deus, ela não pode ser detida. Ela não fica presa, mas ela avança. Nós observamos pela experiência que nós tivemos com este período. Tivemos que ter os nossos templos fechados, mas a palavra de Deus, ela não ficou detida. A palavra foi anunciada, a palavra avançou, a palavra continuou sendo pregada, porque a palavra de Deus, ela não pode ser presa. Então o que eu quero que você tenha em mente é que não importa o que você pode até sofrer, em consequência a sua obediência a Deus e em consequência a pregação do Evangelho. O que importa é que a palavra do Senhor vai ser anunciada, independente do que aconteça ou o que tentem fazer as nossas vidas, a palavra de Deus continuará sendo pregada, porque essa palavra não cai por terra. Eles foram presos, mas a palavra de Deus não foi presa. E a Bíblia vai nos dizer que no dia seguinte, quando eles mandam chamar de volta a Pedro e João, e mais uma vez eles questionam por que eles fizeram aquilo. E eles tentam intimidar, eles tentam ameaçar. Eles ameaçam dizendo que eles não deveriam mais pregar e nem anunciar o nome de Jesus. Mas a Bíblia nos diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes diz que eles não obedeceriam a eles, aos homens. Ele olha para aqueles homens e diz: julguem vocês a quem nós devemos obedecer. Se a Deus, ou se aos homens, ou se a vocês. Porque nós não podemos deixar de pregar, nós não podemos deixar de falar e de anunciar o que nós vimos e ouvimos. O que nós vemos aqui, igreja, é que aquele que está cheio do Espírito Santo, ele não se contém em ficar calado. Então você que foi chamado, você faz parte do redil. Jesus lhe alcançou, Jesus lhe salvou, Jesus lhe deu o seu Espírito. Agora não se contente mais em ficar calado. Anuncie, abra a boca e proclame que Jesus Cristo vive e reina para todo sempre e que Ele continua salvando, libertando e transformando vidas. É através da pregação e do anúncio do Evangelho que vidas que ainda estão escravizadas serão libertas. Então não se conforme, igreja, em ficar calado. Não se conforme com a timidez. Não se conforme em ficar de braços cruzados. Tenha sensibilidade, enxergue os que estão ao seu redor. Deixe o Espírito Santo usar a sua vida para que outros sejam libertos e recebam o que você já recebeu da parte de Deus. Amém, igreja? Então é essa palavra que eu quero deixar para a meditação dos irmãos. É um culto de missão, então que os irmãos reflitam nisso, reflitam nessa palavra. E eu já quero pedir a oração dos irmãos pela minha vida, pois, como já é de conhecimento de alguns, a partir do ano que vem, em fevereiro, eu estarei fazendo uma viagem, estarei indo ingressar em um curso de missões. Um curso de missões lá no Pará, cidade de Maracanã. Esse curso de missões, que se chama Pacau Oromon, ele fica no Pará, né? No município de Maracanã. É dirigido pela missionária Kellen Gaspar, da Assembleia de Deus lá no estado do Pará. E eu estarei fazendo essa viagem, eu conto com a intercessão e a oração dos irmãos. Esse curso durará 10 meses. E durante esse tempo eu estarei em preparo, em treinamento para alcançar os povos menos alcançados do Brasil. Os quilombolas, os ribeirinhos, os indígenas. Por incrível que pareça, ainda existem 10.000 comunidades ribeirinhas que nunca ouviram
Não é que nunca foram, nunca se converteram, nunca reconheceram a Cristo. É que nunca ouviram o nome de Jesus. E essas pessoas estão perecendo dia após dia e precisam ser alcançadas urgentemente. Missões é uma questão de urgência, irmãos. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo ele nos leve, ele nos direcione. E o Senhor, ele tocou em meu coração. Essa chamada, na verdade, já foi feita desde cedo, a chamada missionária. O Senhor me fez esse chamado desde cedo, na verdade, desde o ventre da minha mãe. Mas ao longo da infância, o Senhor me tocava e me fazia pensar que um dia eu não estaria mais em casa, que seria necessário que eu deixasse meus pais e o meu conforto em casa e me entregasse por inteiro, por completo, em tempo integral, para o anúncio do Evangelho. Na adolescência eu trabalhei, desde a adolescência eu venho trabalhando com os jovens de Lourenço no evangelismo, com visita aos afastados, com visitas aos hospitais, ao hospital, o nosso hospital aqui em Bigato, que infelizmente, por conta da pandemia, precisaram ser suspensas. Então, há alguns anos já venho desenvolvendo esse trabalho de evangelismo lá em Lourenço com a mocidade. E chegou o momento, desde o ano passado para o começo desse ano, que o Senhor vem me inquietando de que o tempo estava chegando, e que eu precisava atender. Mas eu comecei a questionar o Senhor, meu Deus, como eu vou fazer, para onde eu vou e com o que eu devo fazer. Porque eu não tenho nada, como é que eu vou? E chegou o momento e o Senhor foi me inquietando e pedindo, cobrando de mim uma atitude. E a partir do momento, irmãos, para resumir, que eu tomei a atitude de me entregar por completo à chamada missionária, o Senhor, ele começou a direcionar para onde eu deveria ir, a porta que iria se abrir, e o Senhor começou a abençoar e começou a me dar a direção. Então, hoje, eu estou contando com a oração dos irmãos, a ajuda da igreja, o apoio dos irmãos, para que em fevereiro eu possa estar partindo para Belém do Pará. Durante este curso, que é um curso teórico e prático, nós já desenvolvemos, as alunas já começam a desenvolver os projetos evangelísticos nessas comunidades, nesses povos que ainda não foram alcançados. E eu estarei entregando a minha vida por completo para que o Senhor cumpra o seu propósito, o propósito que Ele chamou, que Ele fez desde a infância. E esse curso, irmãos, ele tem duração de 10 meses, como eu já falei, e são R$ 500 mensais, ou seja, um total de 5 mil. E eu comecei a perguntar ao Senhor, como é que eu vou fazer para chegar lá? Mas o Senhor simplesmente ordenou que eu tomasse a atitude de ir. E hoje eu conto com o apoio dos irmãos. Faça o que estiver ao seu alcance. Se você só pode orar, ore. Eu vou precisar das suas intercessões. Se você pode contribuir, contribua. Porque 5 mil é só o curso, fora as despesas pessoais. Esse custo de 5 mil, ele cobre alimentação, hospedagem, o transporte lá, de uma base para outra, e o material didático. Mas as demais despesas e o período, e as despesas que serão gastas lá, durante o período dos 10 meses, é por conta própria, por conta do aluno. Então, que se você puder sentir no seu coração de contribuir com esta obra, com este projeto, que você me ajude, para que outros recebam aquilo que você já recebeu. Existem mais ou menos 200 mil índios que nunca receberam a visita de um missionário. Há comunidades quilombolas que estão pedindo para que o projeto envie missionários, porque há comunidades próximas que já chegou o missionário, mas existem muitas outras que ainda não tem nenhum missionário. E eles pedem ao projeto, que é o projeto Campos Brancos, que envie missionários. Então a necessidade é urgente. A carência desse povo é urgente. São lugares onde não tem energia elétrica, onde não tem internet, não tem Wi-Fi, não tem os recursos que nós temos aqui. Mas o evangelho precisa chegar. Porque são almas pelas quais o Senhor pagou o preço. O preço que Ele pagou por nós, pagou por eles também. Eu costumava sempre, no culto de missões, fazer a minha oferta, mas sentia que eu precisava fazer mais.
fazer algo mais. E hoje eu disse para o Senhor, esses dias eu venho dizendo para o Senhor, agora a minha oferta, Senhor, é a minha vida. Enquanto eu pude, eu contribuí na igreja, na oferta missionária. Mas agora eu ofereço ao Senhor a minha vida, a minha oferta ao Senhor e ao serviço do reino de Deus na terra será a minha vida. Ao Senhor eu entrego e a este serviço eu entrego a minha vida. Que os irmãos orem por mim, me ajudem. Quem tiver dúvidas pode entrar em contato no meu WhatsApp ou podem ir lá no Instagram e me procurar no Instagram, Marques3. E tem lá na bio do Instagram, tem um link para a contribuição de quem desejar contribuir. Então que os irmãos fiquem orando por mim, me abençoem e continuem na intercessão. E quando eu estiver lá, estejam sempre me apresentando em oração para que o evangelho avance e o nome de Deus continue sendo glorificado na terra. E eu já agradeço a Deus por esta rica oportunidade em nome de Jesus. Amém.